Boa noite para vocês, meus amigos, que estão chegando aí no canal do YouTube da TV Fato. Nós estamos retornando nesta quarta-feira com o nosso podcast Falando de. Nós fizemos uma pausa aí maior do que a gente gostaria aí entre 2024 e 2025, mas o importante é que estamos aqui retornando com o podcast Falando de, que tem o propósito de trazer para você que nos acompanha aí pela TV Fatos temas diversos, trazer assuntos variados, conversar com pessoas das mais diversas áreas. E nós começamos esse podcast Falando de 2025 num melhor astral e numa companhia excelente, porque nós escolhemos começar com o tema tradicionalismo, com o tradicionalismo gaúcho, que faz parte, né, da vida de muitos de nós aqui da região sul. Ele nasce, ele tem um pé muito grande lá no Rio Grande, mas ele se espalhou por Santa Catarina, pelo Paraná, e quem cultiva tem um apego e tem uma caminhada bonita, né? Quem cultiva esse tradicionalismo gaúcho. E nós convidamos para estar conosco, para participar desse bate-papo, falar o que é ser aí um tradicionalista, o Agildo Ferreira, que é há mais de 6 décadas um tradicionalista e é também aí, né, o Agildão, Meia Hora com Agildo, que vocês também acompanham na TV Fatos. Eu acho que ninguém melhor representaria o tradicionalismo aqui na nossa região do que o Agildo Ferreira. Boa noite, Agildo. Bem-vindo aí no podcast Falando de. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite, Nara. Boa noite às teus pessoas que te acompanham pelo podcast. E eu que agradeço pelo convite. Assim, eu acho que deve ter várias pessoas aí que teriam talvez um conhecimento até maior do que o meu em termos de tradicionalismo, mas temos aí, já que fomos convidados, tiver ao nosso alcance e vamos responder com certeza. E a ideia aqui é que a gente vá conversando, trocando bastante informações, mas mais um bate-papo bem tranquilo. E a gente já começa lembrando você que vai chegando aí no nosso canal da TV Fatos, no nosso podcast Falando de, que você pode participar aí deixando sugestões de temas. Você deve se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para sempre que um podcast entrar no ar, que vai ser toda quarta-feira às 20 horas, ou mesmo outras reportagens da TV Fatos, você possa acompanhar, né? Curtir e compartilhar. Isso nos ajuda bastante. E a gente também quer começar aí lembrando a vocês que a TV Fatos vai estar aí sempre trazendo muita reportagem para vocês e vai estar acompanhando a Festa do Pinhão, que acontece de 9 a 11, agora aqui no município de Pinhão, a Festa do Pinhão, de 9, 10 e 11, com várias atrações. E nós vamos estar acompanhando e trazendo para vocês tudo sobre a Festa do Pinhão. Agildo, eu gosto de música gaúcha, né? Eu gosto de dar uma olhadinha nos rodeios, mas eu penso que só um gosto assim, da gente dar uma olhada não me torna uma tradicionalista, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ser um tradicionalista, curtir, eu acho que com mais profundidade todas essas tradições, inclusive aí o chimarrão eu gosto bem. O chimarrão, se for por quem toma chimarrão, esse eu gosto bem. Eu entendo assim, em termos de tradição, você gosta da música gaúcha, você já está com o pé dentro do tradicionalismo. Se você gosta do chimarrão, você está com os 2 pés dentro do... Então, tradicionalista eu entendo que não é só aquele que monta cavalo, que vai no rodeio, que laça, que toca num baile, que dança num baile. Eu acho que a pessoa que gosta, ela sente alguma coisa, pelo tradicionalismo, gosta de alguma coisa que quem vive dentro do tradicionalismo gosta, ela já se torna uma pessoa que tem, às vezes falta até um incentivo de se aproximar mais e de realmente participar até de um grupo de dança, participar mais de um baile, vestir uma música, vestir uma roupa, quase que me perdi,
vestir uma roupa, calçar uma bota gaúcha. Hoje as mulheres, principalmente no rodeio, andam muito de bombacha, porque muitas delas laçam, né? E isso era uma coisa que, quando eu conheci o rodeio, mulher, por exemplo, nem ia. Dificilmente ia em roupa normal. Hoje não, hoje você vê as prendas lá de prenda e as que participam de bombacha, tudo assim. Então, eu entendo que você gostou de ir lá, de assistir, você já se torna uma pessoa ligada ao tradicionalismo. Ajuda. Você falou aí uma coisa bem interessante, né? Durante muito tempo aí, a mulher até ia nos rodeios, mas ficava muito na cozinha, muito ali ajudando, e usava muito o vestido, né? O famoso vestido de prenda, que o pessoal fala bastante, que é muito bonito, por sinal, eu sempre acho. As mulheres, quando estão vestidas com os vestidos de prenda, ou às vezes saem, eu até fiquei meio aparecida hoje, assim, uma bota e tal. Mas era muito longe e muito participavam dos grupos de dança, mas era mais longe dos rodeios. E agora, inclusive, tem provas, né, femininas do rodeio. Sim, há as modalidades femininas e muitas moças, muitas senhoras participam. E a gente vê assim, pequenas crianças assim que o pai acompanha, ela sai num cavalinho pequenininho, um peticinho, digamos, mas é só com uma armadinha pequenininha que nem cabe na cabeça do boi, mas é o início, né? E o pai acompanha assim, corre atrás assim, para às vezes o boi vai lá para um lado bem diferente, mas tudo é a iniciação. E nisso tem guris, tem os meninos. Eu vejo o pessoal treina muita vaquinha parada. À noite, à tardinha, à noite, a gente anda pela rua e tem vários locais assim. Tem os guris, tem as meninas, tudo junto ali. Então, a moça, ela entrou nessa... Eu lembro assim, quando eu laçava ainda, bastante tempo parei, o pessoal até me criticava. Eu laçava numa mula. Eu tinha uma mula que é um animal difícil de se pôr numa cancha de laço. Não é naturalmente um animal para correr lá, porque a mula não corre muito, né? Mas eu tinha uma que ela ia bem. E eu laçava com a minha filha, com a Raquel. Ela tinha uns 2 anos. Eu punha ela no colo, ela se agarrava no pelego e eu segurava com a mão a rédea e ela assim laçava com ela no colo. O pessoal dizia: você é louco, vai que roda, está sujeito a você se acidentar, às vezes de outra forma. E ela aprendeu muito a andar a cavalo. Ela assim se tornou uma cavaleira e durante o tempo que ela laçou, ela laçava muito bem, foi para a seleção de laço algumas vezes. Então, mas ela desde pequena ela teve me acompanhando assim nessa vida. Essa é um outro ponto assim que a gente observa no tradicionalismo. Começa cedinho, né? Assim, sempre levando a criança, levando as famílias. A gente percebe que está sempre muitas gerações, vô com neto. Hoje até tem algumas modalidades de laço, pai, filho e neto. Já para incentivar a laçarem junto, né? Já é uma modalidade que tem pai e filho. Eu estou meio desatualizado, não tenho participado muito, mas eu não sei se é avô e neto, ou pai e filho, eu sei que tem. Agora eu não sei, tem o trio também, que é pai, o neto, o pai e o avô. Então, tudo isso é coisas assim que vai somando para o tradicionalismo se segurar forte, né? E, Gilda, assim, a gente nasce tradicionalista, né? A gente vem estar numa família, ou a gente, às vezes, que você acha que alguém que não conhecia, mas de repente começa a conhecer e gostar, pode se tornar um tradicionalista. Com certeza, eu vejo aqui, até tem umas pessoas aí que são de regiões assim, digamos que não é região não seria pessoas com origem no Rio Grande ou de lá, e se tornaram uns laçador, gaiteiro. Eu conheço um rapaz aí e a família dele, todos laçam, todos gostam, e são de uma região que não tem nada a ver com, a não ser ir lá para trás,
avô, bisavô, de repente, quem sabe eram desses lugares, mas ele não tem nada, assim, até onde eu sei, e são as pessoas que, seguida a gente encontra eles pilchados para a rua aí. Então, eu entendo assim que não é uma questão de ver, participar e gostar, que entra no tradicionalismo e talvez com incentivo até dos próprios amigos. Hoje esses grupos de dança chamam muito essa juventude para, com incentivo dos pais, eles verem, como é que eu te digo assim, que aonde está o tradicionalismo, essas coisas que nós vemos hoje na rua, nos grandes centros, essas coisas, esses baile funk, essas coisas. Então, se for para ir para esse lado, que venha para cá. Que aqui, pelo menos, o pessoal tem com mais respeito. Não que não exista droga, isso aí está em toda parte. Mas é menos, é mais, exige-se um comportamento maior, né? O tradicionalismo passa por essa questão também, né? Não é só o dançar, não é só o laçar, ele tem toda uma ligação, questão de família, questão de comportamentos, valores. Existem as limitações. Entendeu? Não se pode, tem muita coisa, você não pode ser violento dentro de uma cancha de laço. Se você bater no teu cavalo, se você fazer uma coisa assim, você vai ser repreendido, você vai ser suspenso. Então, existem as limitações. Que em outras coisas, a limitação é a hora que a polícia chega e deita a borracha. Então essa é uma coisa assim que a pessoa aprende muito a se comportar, a viver realmente dentro do tradicionalismo. Ajuda, e você aí participou de muito rodeio, de muito baile, como é que é essa vida, né? O que é bom, tem uma alegria, quando a gente vai a gente percebe. O que te levou assim, há muito tempo, você estava dentro de tudo isso com muita vontade. Veja o seguinte, quando eu era guri aí, de uns 8 anos mais ou menos, eu tenho um tio que é vivo ainda, tio Maia, está com seus 95 anos, mas ele tinha uma pista de laço na fazenda dele. Então o pessoal se encontrava lá, eu lembro assim, de muita daquela gente daquele tempo, e eles seguindo faziam lá uma churrascada e faziam os encontros de laço, e eu fui, meu pai sempre me levava. Meu pai nunca gostou assim de laçar, gostava, ia lá, mas ele não, de laçar mesmo, ele não tinha assim, ele laçava no campo, na lida, mas na pista de laço ele nunca se interessou. E eu fui devagar, fui me acostumando com aquela vivência ali. Depois trabalhei uma época com esse tio, já daí o filho dele, entramos no rodeio, ele também, e já fomos, numa certa, mais para frente, criamos um CTG, que é o CTG União Gaúcha, hoje que está com o pessoal dos Matioski ali. Esse CTG foi criado por mim e pelo Joel Pereira, mais ou menos em 1985. E daí, então a gente sempre foi cada vez gostando mais. Teve uma época que a gente laçou na região do norte do Paraná. Então aqui por causa do inverno, hoje já temos pasto no inverno, mas naqueles tempos não tinha muito. Então o gado enfraquecia nessa época. E daí nós passamos a laçar no norte do Paraná. Lá na região do Paranavaí, tem uns parentes lá no Paranavaí, lá da família Caldas. Então a gente ia muito para lá. Nós praticamente disputávamos o campeonato com eles e disputava aqui. Então nós laçávamos o ano inteiro. Então, e lá um pessoal muito laçador, muito tradicionalista. Lá nós participávamos lá em 15 cidades, mais ou menos. Então, a cada 15 dias nós já tinha a tropa lá, já tinha os animais lá numa fazenda, lá do parente, lá, já com essa finalidade de participar sempre dos eventos lá. E teve alguma vez eu me classifiquei na seleção, tanto regional da cidade, né, como aqui de Pinhão, depois que eu passei lá em Guarapava, me classifiquei algumas vezes, e tive a oportunidade de me classificar na seleção do Paraná, ficar entre os 10 homens do Paraná.
Então, daí, essa vez, nós fomos em Cascavel, o encontro nacional era Cascavel. Mas, a cada ano sai, depois saiu Coxim, no Mato Grosso, na região aqui de Santa Catarina, não me lembro mais, assim, mas a cada 2 anos, parece que sai num estado. Pois é, o tradicionalismo hoje gaúcho, ele se espalhou pelo Brasil. A gente percebe assim que aonde você vai, você acha um CTG, um povo que gosta. Na verdade, você sabia que no Japão tem um CTG? Nossa, olha aí, ó. Eu já tive essa... Uma coisa assim que eu achei interessante, se não me engano, há muito tempo, na cidade de Amaporã, no norte do Paraná, o patrão do CTG era um japonês, e laçava, e certo, era fazendeiro lá, assim, conheci pouco ele. Não tive assim muito contato com ele, mas lembro dele, o homem grande, o japonês alto, assim, e laçava, e era o patrão do CTG, se não me engano, Amaporã, lá no norte lá. Então, o CTG hoje, no Brasil, na Bahia, Rondônia, esses locais aí, Goiás, o CTG, Mato Grosso, pessoal até daqui mesmo, foi muita gente daqui, o pessoal dos Estefanes, que foi o primeiro prefeito aqui, o seu Juvenal, esse pessoal sempre laça até hoje, os filhos, os netos. Então, há algumas mudanças em termos de CTG, em termos de pilcha. Lá já é mais com sela, é mais do estilo deles andarem a cavalo, mas não deixa de ser o rodeio com armada de 8 metros, tudo como faz parte do regulamento do MTG do Rio Grande do Sul, que os outros acompanham. Diz a lenda, não sei se é verdade, diz a lenda que a nossa região aqui é mais tradicionalista que os próprios tradicionalistas do Rio Grande. Será que confere? Eu tive exatamente 2 meses, eu fui convidado através do programa ali, do conhecimento que eu estou tendo, através da Meia Hora com a Gildão, eu fui convidado a participar das posses dos patrões lá na cidade de Santo Ângelo, e a outra ali entre Juí. Então, eu estive por lá. E eu fiquei admirado, assim, em termos de tradicionalismo, a cidade de Santo Ângelo não é uma cidade tão grande. É um pouquinho o dobro do Pinhão, mais ou menos, em população. Mas tem 5 CTGs. Nesses que eu estive, eu trouxe vários vídeos e várias fotos. Cada um deles promoveu um jantar com mais de 800 pessoas. Baile muito grande e apresentação, né? Tem uns grupos de dança com 3 anos, 4 anos, tudo criancinha pequenininha, que ainda eles não têm muita noção, eles vão lá brincado, mas estão participando. Então, eu tive na cidade de Catuípe também, conheci o patrão lá, precisava conversar com ele. Também eu até tenho várias fotos assim, dentro do CTG, o que tem de fotos dos ex-patrões, tem até um museu dentro do CTG, para você ter uma ideia. Então, o pessoal lá ainda segura muito essa parte. Aqui, o nosso aqui realmente assim, deixou a desejar, foi praticamente abandonado. E hoje a gente está procurando levantar, segurar um pouco a bandeira. Mas aqui o tradicionalismo praticamente se perdeu. A gente faz eventos ali, o próprio pessoal da diretoria, da patronagem, não vão. Então, lá eles fazem um evento lá, o pessoal vem e quer ajudar, e quer ajudar a assar carne. Eu estive vendo lá nesse CTG... como é que é? Porteira do Rio Branco de Catuípe, parece que é esse o nome. Esse CTG, eles têm uma estrutura hoje para... E Catuípe parece que é uma cidade de 5.000 habitantes. Eles têm estrutura hoje para dar uma janta para 1.000 pessoas dentro do CTG, com a estrutura tudo dessa carne, assim, de fazer tudo, eles têm lá. E nós aqui, infelizmente... Mas a única coisa que o nosso pessoal aqui ainda bate de perto com eles é no laço. O pessoal daqui sempre foi um pessoal laçador. Até em outros tempos aí,
Porque sempre há umas disputas entre os estados, que é o caso desses encontros que o MTG promove. Então, normalmente o Paraná sempre ganhou. Inclusive, a vez que nós estávamos, nós perdemos para Santa Catarina, mas ganhamos dos gaúchos. Samba bom no laço. Não, sempre. E lembrando você que está aí conosco, né, que você aproveite esse momento, curta, compartilhe o nosso podcast, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, faz a diferença para nós. E a gente quer aproveitar e mostrar para vocês, né, que nós estamos aí com esse cenário, foi feito com todo carinho aí, preparado para vocês, para nós estar aqui fazendo um podcast bem bacana, levando para vocês assuntos mais diversos. E quem fez todo esse trabalho para a gente foi aí a Magazine Móveis e junto com a marcenaria que eles têm, Trato Feito, que é um pessoal de primeira qualidade, que tem um trabalho muito especial, pensa em cada projeto exclusivamente, lembrando que, tendo a ciência que cada projeto que a marcenaria pega, ela sabe que é o sonho de alguém que está ali colocado, é o sonho, é a realização de um sonho. Então eles trabalham com muito cuidado, com muito carinho, e a gente aí pegou eles para fazer esse cenário e para estar recebendo os nossos convidados para que ficassem bem acolhidos. Então a gente aí lembra você que em Pinhão temos a marcenaria Trato Feito, que é de primeira. Agildo, vamos falar um pouquinho de baile, né? Que eu sei que o senhor é bem dançador aí dos bailes, né? Baile gaúcho é um baile diferenciado, né? Porque é um baile que normalmente vai a família, assim a gente percebe. E sempre teve a gaita, principalmente aqui pro piauense, é um instrumento que parece que o neném nasce com a gaita na mão. Pois é bem interessante. Eu não consegui aprender, não sei nem carregar uma gaita. Mas tenho pessoas lá no passado assim que eu sei que eram gaiteiros, e não sei te dizer assim, mas eu acho que a pessoa nasce com aquele dom e a hora que tem a oportunidade de pegar uma gaita sai tocando. Mas é bem interessante. Antigamente, o porquê que todo mundo, eu sempre comento às vezes quando tem oportunidade, as pessoas que moravam no interior, eles sabiam fazer um laço, eles sabiam trançar, eles sabiam... Por quê? Antigamente não tinha carro, antigamente não tinha uma internet. Você, para ir em Guarapava, você ia 2 vezes ao ano. Era de cavalo, era de carona, o ônibus tinha, mas a estrada não tinha. Então, as pessoas se dedicavam a fazer alguma coisa em casa. Era construir alguma coisa assim. Antigamente a pessoa dizia: vou pegar o meu facão, eu buscar umas taquaras, fazer um cesto, tem que colher uma roça ali. Hoje não, nem se fala, hoje é uma máquina que vai lá e colhe. Então todo mundo tinha que ter alguma ocupação. Então quem tinha uma gaita na casa, todo mundo pegava, todo mundo aprendia. Meu avô era um cara assim, às vezes ele matava uma vaca para consumo, naquele tempo era charque aqui, não tinha geladeira, apesar de que quando eu nasci tinha uma geladeira a querosene. Opa! Meu avô já tinha lá naqueles tempos. Então era feito charque, era aquelas mantas de charque assim, no inverno que tinha menos mosquito, que já para ter mais cuidado, né? Então meu avô ele fazia, era aquela, e ele matava uma vaca, tem uma curiosidade, matava uma vaca brasina. É uma que ela normalmente é vermelha, ela tem um risquinho preto, assim, seria quase igual um tigre, né? A vaca brasina. A vaca brasina, ela diz que tem o couro, é o melhor couro que tem para você fazer um laço. E ele vou matar esta vaca aqui, porque eu vou fazer um laço desse couro aqui. E ele sabiam a lua de curtir, de pendurar, amarrava cola
na parte já não cortava ali, deixava com a cola para amarrar ela, que a parte traseira é mais grossa, para descer o couro, aparelhar para ficar a parte mais fina, ficar igual. Então, eram umas coisas assim que eu via ele fazer naqueles tempos. Mas ele pegava aquele couro ali quando estava no ponto, na lua certa, no tempo certo, e ia lá tirando. Você imagina tirar a roda inteira, um tentinho, meio centímetro de largura. Então, o pessoal tinha ocupação e tinha que ser essa. Hoje, os bailes, você falou em baile, hoje a gente já se dedica mais em termos assim de participar. E eu dancei muito baile. Eu já uma vez me perguntaram quanto tempo você já dançou assim na tua vida. Eu digo, se fosse em linha reta, tinha dado uma volta e meia no mundo. Então, assim, uma coisa que eu aprendi a gostar. Eu acho que você une várias coisas. Dançando, você vai estar dançando com uma mulher. Tem uns que não dançam com mulher, nem dançam até sozinho, mas já é uma coisa boa. Ali, daquela dancinha, às vezes sai até um namorinho e coisa, e até um casamento, já aconteceu. Então, para mim, é muito bom. Entendo que... E para quem não está lá a fim de arrumar um namorado nem nada, mas você passar ali 3, 4 horas num ambiente diferente, que é, de repente, uma vez por semana, uma vez por mês. Então, eu entendo que também é uma hora que você vai tirar um negócio da cabeça, assim, que está te incomodando, você vai passar uma hora diferente, vai conversar com pessoas diferentes. Esses dias eu estava vendo uns documentários, até umas coisas sobre a gaita, né, que a gente está muito ligado ao tradicionalismo e tal, e daí estava vendo que a gaita, né, é um instrumento que tem de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Inclusive, o rapaz estava fazendo o documentário, ele comentou que é um dos instrumentos assim que você, em qualquer região do país que você vá, vai ter. E aí eu estava vendo que no Ceará muitos tocadores de gaita, que é uma gaita um pouco diferente, mas foram inspirados por gaiteiros aqui do sul, né? E vice-versa. Então é uma música que parece que ela cativa, né? Que ela vai pegando a pessoa meio pelo coração assim e vai tomando conta. É verdade. Há estilos diferentes de música, né? Lá para cima, mais forró. Na região, eu tive uma época aí pelo Mato Grosso, da região ali de Ponta Porã. Pessoal ali, um baile naquela região é só chamamé. Que num baile o gaiteiro toca 2, 3, mas lá ele para um chamamé e começa outro. Seria quase igual o shot aqui. Pois aqui quer animar o povo e tocar um shot, né? E lá, então, cada região dessas, ela tem, no próprio Rio Grande, tem lugares assim, mais para a fronteira lá, a música essa nativista. Aí quando você vem para a Serra, como eles dizem, aqui região de Vacaria, de Passo Fundo, aqui, já é um pessoal já mais da maneira, do shot, na verdade, também. Então, ela se regionalizou, cada um com o seu toque, um diferente do outro. Mas tudo sai da gaita. Tudo sai, exatamente. Inclusive, você comentando sobre gaita, nós recebemos este ano, o Pinhão recebeu o título de capital dos gaiteiros, né? Houve através do Felipe Loures ali, filho do Juca, que lá com o deputado fizeram entrar lá com o projeto e ela foi aprovada na Câmara. E hoje, inclusive, tem já um projeto aí para se construir na entrada da cidade lá, numa pinha, numa gaita. Já viu o projeto lá, como é que é? Uma coisa muito boa, que cada cidade tem a sua identificação. Lá em Santo Ângelo, onde eu estive agora, uma pessoa que foi
fez uma história muito grande dentro da gaita, é o Tio Bilia, que é uma gaita de botão. E tem lá um monumento dele, eu acho que dá uns 8 metros de altura. Até tem, tirei fotos lá, né? É bem interessante. Então, o peão até então não tinha nada desse. E agora vai ter, com certeza. Inclusive o pessoal que cuidou desse. E nós temos aqui a GASP, né, que é a Associação dos Gaiteiros de Pinhão. Eles dizem que Pinhão tem, assim, computado, vamos dizer, registrado, mais de 100 gaiteiros. 260, 240, é uma coisa isso, mais ou menos nesses números. Exatamente. E aí eles comentam, isso que a gente nem computou, aqueles que marcaram a história e já se foram, né? Então, é muito gaiteiro, a gente percebe, assim, não tem um lugar que a gente chega, e eu acho muito bonito, porque puxou o fole da gaita, já reúne gente. Com certeza. Já alguém já para, já olha, né? E mesmo que o gaiteiro não cante, vamos dizer, só toque, ele já consegue reunir um povo e já aparece no que faz o barulho. Ali, nem que seja, como diz os gaiteiros, nem que seja o gaiteiro garfo. Já ouviu falar no gaiteiro garfo? Não. Que toca só com 2 dedos. Mesmo que ele seja meio fraquinho de gaita, mas mexeu com a gaita, o povo já viu, né, gente, né? É verdade. E hoje não sai muito, mas antigamente saía muitos bailes nas fazendas, né? Sim, eu acompanhei muito isso. Mas é que não tinha os assim, clubes, quase tinha aqui, o Clube Leão e Progresso deve ter 100 anos talvez, a minha bisavó era a sócia ali, então, parece-me que ele é criado em 1945, mas se não tem 100, tem 80. Então seria mais difícil vir para cá, daí a região ali do Butiá era uma região que saía muito baile, famílias grandes, cada um tinha a sua propriedade, então quase que de cada 60 dias a família se reunia lá, matava uma vaca e reunia os conhecidos, e uns bailes muito bons ali. O pessoal que gostava se divertia, às vezes tinha festa que durava 3 dias. Enquanto não comiam toda a carne, não ia embora. O tempo bom, né? E lembrando a você que está aí nos acompanhando, que em Pinhão nós temos o Espaço Marias, que tem todo um cuidado para você, mulher, no sentido de estética, para você que quer cuidar das suas unhas, da sua maquiagem, ter um cuidado com os seus pés, tem uma podóloga e tem principalmente lá a Vânia, que além de uma cabeleireira fantástica, seja para cuidar, preparar, pintar, inventar no teu cabelo um penteado, deixar você pronta para o momento que você quer viver, ela é terapeuta capilar e tem uma competência nessa área muito grande, seja para mulher, seja para homem, seja para criança, seja para adolescente. E quando a gente fala em terapia capilar, não é só para queda de cabelo, tem vários outros problemas. Quando o cabelo resseca demais, tem a caspa, né? Então, lá você vai encontrar uma profissional altamente preparada e, além disso, né, atualizada. Tão atualizada que hoje ela tem uma maca, né, que é para tratamento capilar. Além de você, nessa maca, poder usufruir de vários tipos de tratamento, você usufrui de forma confortável, de forma agradável, né? Eu não vou nem descrever aqui os tratamentos, porque cada pedacinho lá serve para alguma coisa. Então, se você está aí passando por algum momento difícil em relação à questão de cabelo, é lá, né, no Espaço Maria, com a Vânia, terapeuta capilar, que você vai resolver teu problema. E eu falo da Vânia com muita propriedade. Por quê? Porque eu passei por uma dificuldade em relação aos cabelos há mais ou menos 1 ano, mais ou menos, e tive uma queda grandíssima e foi com ela, no tratamento, com muita atenção e carinho, inclusive, né, que ela fez, e a gente voltou aí
a todo vapor. Não tem muito, nunca tive muito mesmo, mas inclusive mais do que tinha na época, né? À medida que a gente vai acumulando as décadas, os cabelos não querem às vezes ficar com a gente, então a gente tem que estar arrumando um jeito de convencer eles a ficarem. E o caminho é lá no Espaço Maria, aqui no município de Pinhão. Eles atendem a região aqui. É só chegar lá, só dar uma ligada lá para a Vânia, que a equipe dela está toda preparada para te atender. Seja na questão capilar, com ela, ou seja em outras questões, maquiagem, tratamentos, preparos para as festas e bailes. Inclusive, quem me prepara para esse momento de estar aqui com vocês de podcast, cabelo, unha, é lá no Espaço Maria, com toda a equipe da Vânia. Bom, então, lembrando para você instalar, seja você homem, seja você mulher, seja você mãe que está vendo que tua adolescente, às vezes nessa fase, precisa de um tratamento capilar, né? Agildo, falando em tratamento capilar, tradicionalista sem chapéu não tem. Chapéu é uma marca de quem abraça mesmo a causa. Veja o seguinte, eu sempre usei chapéu porque a gente está naqueles tempos lá, mas era bastante a cavalo, hoje a gente já anda menos, mas era a cavalo, então você acostuma, você vai pôr o pé para fora da porta e o chapéu na cabeça. Os antigos tinham uma coisa assim que nunca saíam sem chapéu, na noite, por causa do sereno, a pessoa lidou o dia inteiro, passou calor bastante, então você toma um sereno na cabeça, não sei, e normalmente o homem numa certa idade já vai ficando pouco. Então é uma questão assim de uma cultura, digamos. Uma coisa assim que eu acho bem, eu não faço, entrar de chapéu dentro de uma casa. Eu estou de chapéu aqui agora, porque é um momento especial. Sim. Mas e cumprimentar uma pessoa, principalmente uma mulher ou uma pessoa de mais idade, não, se eu tiver de chapéu, eu tiro. E numa cavalgada que eu tive lá no Rio Grande, bastante tempo atrás, eu notava assim, era um negócio assim que foi comunicado às cidades, então quando nós chegava, tinha bastante gente, Mangueirinha, e eu acho que tinha 2.000 alunos, nós esperando. Então, a rua cheia de gente. E o gaúcho, sempre que a gente passava, as pessoas aplaudiam, o gaúcho sempre, ele sempre cumprimenta assim. Qualquer uma pessoa que cumprimenta. Hoje eu vejo dentro dos CTGs, dos bailes em geral, não é só do CTG, todo mundo dançando de chapéu. Até uma época que eu fiz parte lá em Guarapuava, na terceira idade, não podia nem boné nem chapéu. Depois foram liberando. Mas eu acho uma coisa assim meio não seria uma falta de educação você cumprimentar uma pessoa assim, mas não seria legal. Da minha parte, eu não faço. Eu uso chapéu, normalmente não uso muito esse aqui, que é um chapéu meio grande. Então você já entra no carro, já enrosca, vai passar uma porta ali, a gente meio grande, já enrosca também. Então, mas o chapéu sempre foi uma coisa, principalmente assim, nós da lida, do campo, do cavalo, o chapéu faz parte porque, na verdade, um dia que você faz uma tropeada, como a gente fazia naqueles tempos, assim, de sair cedo, de anoitecer na estrada, como é que você vai estar de chapéu num solão quente, assim, né? Então, coisa que sempre fez parte da nossa vida, da nossa lida. Ele passa a fazer parte da própria pessoa, né? Você falou um pouquinho aí, você citou as tropeadas, né? As tropeadas, elas nascem, inclusive, com essa necessidade de levar o gado de um lugar para o outro, né? Antigamente, eu até acompanhei, mais ou menos no ano de 69, por aí, 68, uma das últimas que saiu daqui. O meu pai e os tios e os parentes, eles eram uns 30 e poucos. Eles tinham Então, a cada 3 anos, mais ou menos, vinham os nortistas para cá. Vinha o pessoal lá de Cruzeiro do Oeste, vinham da região de Cornélio Procópio. Eles vinham aqui e compravam boi. Eles compravam em torno de 1.500 bois aí. E daí contratavam esse pessoal, e daí eles iam fazendo essa reunida.
E iam reunindo onde tinha animal que não tinha se amansado, que não tinha com o que lidasse, eu vou levar, dá para me levar, leva. Voltava manso, né? Porque eram 40 dias, 45 dias de ida e mais 15 para voltar. Então, e ali eles levavam 1.500 boi, 1.300, 100, 150 mula, burro. Então, e era bastante gente, 30, 40 peão para... Daí eles iam reunindo esses gados, reunindo num lugar só, porque comprava 100 de um, 30 do outro. Aquela boiada, como eles diziam naquele tempo, que hoje nem existe mais, boiada de 5 anos, 6 anos, boiada eirada. Diziam eirada porque ele era mais velho. Hoje, os frigoríficos aí matam um boi de ano e meio com o peso daqueles ou até mais. Então os nortistas vinham e o pessoal fazia essa. E daí não tinha ponte, a maioria desses rios, Rio Ivaí, outros rios grandes que tem por aí, era tudo no bote, no nado, tinha os locais de passar, né, os val, como eles chamam. Então era bem interessante. E a última que eu lembro que saiu, até lá onde eu tenho a lida ali, na Limeira, ali era um ponto de pouso para passar o Rio Pinhão, passar o rio meio cedo, que é uma hora boa, que o boi cedo, o boi está querendo caminhar. À tarde já chega, refuga, volta, não vai. Então era um dos pontos de pouso, é ali onde eu estou na Limeira. Mas essa saiu aqui pelo Rio Pinhão, saiu pelo Guarapavinha aqui. E houve houve um contratempo lá dentro da água e voltou uns 50 bois. Ficaram 2 ou 3 dias para pegar toda aquela boiada que entrou naqueles matos ali. Então era... E a gente depois, o pai, em umas épocas, nós tínhamos gados aqui pro lado do Zatter, então nós fazíamos 2 dias de caminhada, assim meio para relembrar aquilo. Foi feito vários DVDs na época, assim para mostrar até para aquele tempo, meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, eram todos crianças, assim o pai fez assim para contar um pouco da história, né, dessa lida, mas tudo pertinho aqui, tudo. Mas em termos assim de fazer alguma coisa, e o pessoal aí os da casa aí tem esses vídeos aí, muito interessante. Tudo bem. E aí, Agildo, este tradicionalista aí que já participou de tropeada, que já laçou muito nos rodeios, né, que até hoje dança um baile só puxar a gaita, mas com todo esse tradicionalismo foi se adaptando ao modernismo, né? E foi aí se adaptando à tecnologia, aos celulares, e hoje inclusive tem um programa aí na TV, né? Na TV Fatos aí, Meia Hora com Ajudão. Como é que foi essa caminhada desse tradicionalista com essa toda a modernidade que foi chegando? Pois existe, às vezes você conversa com alguma pessoa e ela diz: não, eu não tenho celular, eu não tenho internet. Eu acho que quem não tem, não acompanha, está ficando para trás. Eu acho que você não pode fugir dos teus princípios, mas você não pode se afastar do que está vindo. Tudo são coisas para ajudar a gente. A internet é uma coisa que favorece tudo. Um exemplo assim, antigamente... o fulano tem uns bois lá para vender. Estava num cavalinho, às vezes, para ir lá na casa, era um dia, 2 para chegar lá. Hoje eu mexo nessa área, até hoje, ainda hoje, agora há pouco, estava conversando com um cara ali. Me mande um vídeo do gado. O cara me mandou ali, já fizemos um negócio assim, rapidamente. Se esse gado está a 40 quilômetros daqui, tinha que, naqueles tempos, pegar um cavalo, ir lá um dia e pouco para ir, um dia e pouco para voltar. O dia inteiro para achar aquele gado lá. Então, você veja, a internet é uma coisa que está ajudando muito o comércio. Hoje, deixa um dia esse povo sem WhatsApp aí para você ver uma coisa. Para tudo. E a questão do programa, eu já tinha assim uma certa intimidade com o microfone. Eu narrei rodeio lá naqueles tempos que a gente participava. Então, eu já tinha assim essa... já não tinha mais medo desse negócio aqui, porque esse aqui, para quem não tem intimidade com ele, é um bicho. Olha, botar uma cascavé aqui, um urutu aqui pendurado aqui, e o microfone, a pessoa conversa com a cobra, não conversa com o microfone. É bem isso mesmo. Então,
E o programa, o comandante do programa aí um dia me procurou. Se eu teria coragem, digo, mas se você tem, eu também tenho. E através disso a gente começou, assim, tivemos essa iniciativa e, ao que parece, está indo bem. Tá? A gente, e da minha parte, a função do programa é trazer pessoas aqui, você apresentar jovens, gaiteiros novos, até no sertanejo, já trouxemos alguém, mas assim, ajudar a divulgar, ajudar... pessoal, os próprios dos músicos aqui, de ele sair, o pessoal conhecer ele aí fora, ajudar ele a se expandir dentro da profissão dele, de gaiteiro, do grupo dele. É interessante que eu tive lá onde eu andei, agora eu tive lá em São Paulo das Missões, na divisa da Argentina, e daí estava uma senhora assim, ajudando o marido a colocar um ar-condicionado, que foi uns dias horríveis, de quente, ali em começo de março. Daí ela me olhou assim, eu ainda estava com o bigode grande, deu uma diminuída. Ela me olhou assim e diz, mas eu acho que eu já lhe vi em algum lugar, e esse chapéu e esse bigode eu já vi também. Digo, mas o bigode e o chapéu nunca saiu daqui. Diz, não, mas o senhor tem um programa na televisão? Tem. Diz, eu já lhe assisti. E daí conversamos ali e fizemos uma divulgação lá, até que volta e meia recebo mensagem deles. E daí de lá, de Santo Ângelo, eu saí em direção a Passo Fundo. E fui lá na terra do Porca Véia, que é o Pontão. A origem dele é do Pontão. E o meu bisavô, segundo meu pai contava, era lá do Pontão. Então eu fui assim, por uma questão de ver se eu sabia o sobrenome dele. Fui lá, Nunes, procurei a família Nunes, conversei com o senhor lá, que era o mais velho que eles conheciam lá, um senhor já de quase 80 anos. Só que ele, na verdade, não pôde me contar muita coisa, porque quando o pai dele morreu, ele tinha 9 anos. Então, essa gente sabe muita coisa. Quando o pai, a mãe, o avô... é uma pessoa que vive bastante, ele, com o passar do tempo, você vai ouvindo histórias, como eu ouvi bastante histórias do meu pai. Então, não pude assim descobrir muita coisa, mas cheguei numa loja veterinária, lá no Pontão, uma cidadinha bem pequena, e daí conversando com um cara assim, daí me apresentei, ele, do mesmo jeito, puxado assim. E daí ele falou, diz, eu te assisti esses dias no programa do Tigrão. Diz, eu sou seguidor do Tigrão e agora quando você chegou aqui eu conheci. Então, você veja, onde é que a internet vai, né? Um divulga, outro divulga. Então, e o programa está tendo essa ascensão de... agora teve o baile do Cordiona, agora sábado último. Veio um pessoal lá de São Francisco de Paula, veio no baile, vieram de lá conhecer o Pinhão, eles queriam sair passear, conhecer o Pinhão e vim no baile do Grupo Cordiona. E daí agora eu tive o programa terça-feira, já me mandaram mensagem, já conversamos, então tudo isso vai e eles vão divulgando, né? O pessoal do Bituruna aqui tem bastante gente, sim, que a gente fez uma amizade através da internet, hoje já nos conhecemos, já se visitamos, já tiveram no baile também. Então, tudo isso, e o programa, a cada programa ele vai melhorando, né? Vai tendo mais pessoas vão acompanhando. Então, eu acho assim que é muita... E o pessoal gosta, com certeza, porque, na verdade, o meu programa é um programa autêntico, eu não invento, eu não copio os outros. Aquele que aparece ali é o real Agildão. E nós que conhecemos aqui de perto sabemos que é mesmo, né? Que é esse o Agildão. Inclusive sempre assim, né? Eu falei, trazer o tradicionalismo, está sempre apilchado, está sempre aí levando a tradição mesmo, é bacana. E para você que está aí nos acompanhando, se você ainda não assistiu, assista, né? Toda terça-feira na TV Fatos, às 18h.
Às 18h30, porque o programa começou com meia hora, mas o Ajudão já foi meio esticando. Esse programa já era meia hora com o Ajudão, já também 1 hora, e vai levandinho. Mas dar espaço para as pessoas, principalmente para quem está começando, ou trazer para mostrar, porque até o próprio artista que já é reconhecido, às vezes as pessoas penso que nasceu da noite para o dia, né? E ali no programa do Ajudão, além de você ouvir excelentes músicas, né? Você tem uma prosa ali que mostra um pouco desses artistas. E eu procuro já assim, na chegada, a pessoa se identificar, porque muitos conhecem, mas muitos não conhecem. E se a pessoa não se identificar, não contar a origem, não contar... Eu toquei em tal grupo, toquei aqui, toquei ali, fundei tal grupo. Cada um tem uma história, né? Então, já fica... Eu acho que fica mais completa a participação da pessoa. Falando na apresentação do programa, o meu programa está indo para a Rádio Fatos também. Nos domingos, quem não gosta de ver minha careta, assim, ouve na rádio, daí, na Rádio Fatos, às 6 da manhã, todo domingo, e às 10 para as 6 da tarde, 10 para as 18, o que passa na terça, passa daí no rádio no domingo. Então, convidado todo mundo aí para nós acompanhar. E essa é bastante gente que às vezes não tem a oportunidade de ouvir, de acompanhar na televisão, inclusive pelo YouTube, vai ao vivo também pelo YouTube. É interessante que bastante gente que eu tenho conversado assim, descobri teu programa na rádio, está na rádio também, então a gente sempre procura informar, mas o pessoal de certo acorda num domingo de manhã ali, o vizinho começa, porque tem uns vizinhos que gostam de trabalhar, de fazer barulho no domingo cedo, então ele vai procurar uma música ali e acha, e bastante gente assim já me comentou comigo sobre isso. E a rádio Fatos, você pode baixar no teu Play Store, né? No teu celular você põe lá, vai lá nos aplicativos do Play Store, pede Rádio Fatos, Rádio Web Rádio Fatos, você já vai ver o aplicativo, baixou o aplicativo, você já consegue escutar o programa do Ajudão, meia hora com o Ajudão, né? Que você vai estar aí curtindo sempre muitos artistas renomados, artistas que estão aí começando, mas sempre artistas que trazem músicas. E é interessante porque essa diversidade do artista que está começando, do artista renomado, você consegue ouvir músicas, às vezes, que você faz horas que não escuta, né? Porque as músicas, às vezes... entram aquele ritmo, né? Aquelas, só está tocando aquelas. Quando você pega um programa que nem do Ajudão, você vai ouvir músicas, às vezes, que fazem um tempão e que marcaram a vida da gente, que dá aquela saudade, né, Gildo? Com certeza. Eu até peço, assim, pro cara, às vezes eu lembro de uma música, você não toca tal música, já meio para provocar ele, assim, para a gente sair um pouco daquela mesmice, né? Senão, porque tem umas músicas de sucesso de hoje, então os caras tocam assim, a música que está mais na mídia, hoje eles tocam aquelas. Então eu normalmente peço para o cara, você não toca tal música de tal artista, às vezes ele não toca aquela, mas toca uma parecida de um artista que já faleceu há muito tempo, assim, que está esquecido, né? Então eu tenho conhecimento com música assim de 50 e tantos anos ouvindo música, então é bem interessante essa. E eu tenho bastante guris e meninas que eu tenho agradado, mas às vezes o pai não tem tempo, o avô não tem tempo de vir trazer. Eu queria muito que eles participassem. Tem Reserva do Iguaçu, tem Guarapuava, uma gurizada nova aí, 12, 13, 11 anos, tocando gaita. E eu, assim, tenho convidado eles, mas não é fácil, até porque é uma questão de horário do programa e do dia. Às vezes a pessoa tem mais, durante o final de semana, tem mais tempo, que o pai trabalha, o avô trabalha, a família trabalha, né? Então esse é um horário assim que... Mas devagar a gente vai trazendo. Olha, aproveita, pessoal, vocês estão vendo aí, né? O Gil está abrindo um espaço imenso para quem aí é gaiteiro, ou às vezes não é gaiteiro, é violeiro, mas gosta da música, e
quer vir participar, é só entrar em contato aí com a equipe da TV Fatos, com o próprio Agildão aí, que é um espaço fantástico, né? Inclusive, a gente tem percebido assim, que é uma excelente vitrine. A gente conversa com o pessoal que esteve no programa depois, eles vêm contar para a gente, que daí já apareceram mais uns convites, já ficaram mais conhecidos. Então, o programa, né, a Meia Hora com o Agildão aí está tendo um alcance muito grande, né? O apresentador é bom, né, dá espaço e deixa. Às vezes ele fala demais, gente. Às vezes ele fala demais. Não deixa nem o gaiteiro tocar todas as músicas que a gente pede. Mas vem que o espaço é grande, né, Agildo? Ah, com certeza. Não é que o apresentador é bom, mas eu acho que é o que temos por momento. Então, pessoal, a gente vai lembrando você aí, que você que está nos acompanhando, você que assiste aí o nosso podcast Falando de... Esse é o primeiro aí, que nós estamos em 2025, voltando aí com o Agildo Ferreira, que é, né, um tradicionalista. Trouxemos o tema tradicionalista para estar conversando, mostrando um pouquinho dessa cultura, que é a cultura do Rio Grande, mas que se espalhou, e hoje a gente pode dizer que é uma cultura de quem ama a música, de quem ama o rodeio, de quem ama um bom chimarrão, de quem ama os bons costumes, o ainda muito obrigado, dá licença, os bons hábitos, né? Tudo isso está aí incutido no tradicionalismo e que a gente observa, como ajuda aqui, que vem se adaptando a toda essa modernidade, mas sem perder os seus princípios. Então, você que está aí, você que leva esse conhecimento para frente num gesto simples seu, compartilhe, né, o que você está aí assistindo, o que você está acompanhando. Se inscreva no canal para que você possa receber, quando nós entrarmos no ar toda quarta-feira com um novo tema aí do podcast Falando de, na terça-feira às 18h30 com o programa Meia Hora com a Agildão, né, e várias outras reportagens que a TV Fatos traz. Então, se inscreva, acione o sininho, curta e compartilha. Para nós faz toda a diferença. Agildo, nós aqui ficamos muito felizes de poder receber você aqui, né, nesse nosso primeiro podcast de 2025 e deixamos você à vontade para complementar alguma coisa, para divulgar os teus contatos, se você quiser ir para o pessoal que queira, os músicos, né, estarem entrando em contato com você pro Agildão, Meia Hora com o Agildão, e para dar tchau aí, para quem está aí conosco até agora e nos acompanhando. Eu que agradeço essa oportunidade e ser o primeiro no retorno do programa, isso me deixa assim... lisonjeado, não sei se seria essa palavra, mas então deixar meu contato, quem quiser, gostaria de vir participar no programa, é 42999107892. E dizer assim que eu já vi muitas vezes, enquanto existir um gaúcho de bota e bombacha, a tradição não se termina. Muito obrigado. E estamos à disposição sempre que precisar da gente. Isso. E o nosso próximo podcast é sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento sustentável. É sobre nós pensarmos como cuidar da nossa grande casa, que é o planeta Terra, que começa nós cuidando de nós e dos espaços que nós vivemos. E quem vai estar com nós é a Suzana Adria, que é aí uma pessoa que há muitos anos vem batalhando sobre desenvolvimento sustentável. Então, fique ligadinho que na próxima quarta nós vamos estar conversando sobre desenvolvimento sustentável, crescimento, ligado tudo à preservação, ao cuidado com o meio ambiente. E eu, da minha parte, espero contar com vocês aí ao longo de todo esse 2025 nos nossos podcasts Falando de. Até a próxima quarta.